Bem, pessoal, estamos finalizando o curso de Técnico em Infraestrutura Escolar e a nossa última disciplina é chamada Projeto Integrador. O objetivo geral dessa disciplina é proporcionar o desenvolvimento de uma observação sobre a investigação e análise crítica das diversas experiências pedagógicas que envolvam os conhecimentos adquiridos nas disciplinas do núcleo de formação específica de uma forma integrada, além de problematização a partir da realidade educacional a ser investigada. Bem, uma das primeiras disciplinas do núcleo de formação específica que já foi visto e estudado é a teoria do espaço escolar. Nessa disciplina, vocês puderam compreender e ter noção sobre espaço e movimento, o que representam os espaços. Vocês puderam perceber que fotografias, nomes, pensamentos, desenhos, mapas são representações do espaço. Como nós percebemos esse espaço, vocês puderam refletir de forma consciente sobre o ambiente escolar, sobre a sala de aula, as partes físicas, os equipamentos e atividades e as ações que ali ocorrem. A organização espacial da escola, a organização espacial do prédio. O espaço é o contexto imediato e sensível no qual se desenvolve uma ação, uma aula. Deram ter noções sobre o planejamento do espaço escolar, a forma como ele ocorre, os seus projetos de edificações, as relações entre a arquitetura e a pedagogia. O espaço ele deve atender às necessidades, às atividades dos envolvidos no trabalho. Então, a arquitetura ela visa organizar o espaço para o desenvolvimento das atividades humanas. O uso e a manutenção das escolas, é importante ter o conhecimento sobre o uso. Às vezes, o uso inapropriado das instalações podem apressar o envelhecimento da edificação do prédio, a degradação do terreno escolar. Então, é preciso saber preservar as instalações físicas da escola, ou seja, saber fazer as manutenções, os pequenos reparos, a conservação, a limpeza em geral. E as escolas e unidades ambientais. Então, toda escola representa uma unidade ambiental. A unidade de aula, vocês puderam ver, a unidade de recreio, a unidade de administração e a unidade de manutenção, que é aquele espaço, um ambiente típico, como a cantina, a cozinha, a zeladoria, a questão da jardinagem. Já na disciplina Meio Ambiente, Sociedade e Educação, vocês puderam ter noções sobre concepções do meio ambiente, que meio ambiente é tudo o que envolve e condiciona o homem, constituindo o seu mundo, espaço onde se desenvolvem as atividades humanas, a vida dos animais e vegetais. Vocês puderam conhecer um pouco sobre clima, temperatura, biosfera. O que é a biosfera? Porção da Terra ocupada pelos seres vivos, conjunto de todos os ecossistemas da Terra, uma zona potencialmente habitável do planeta. Puderam conhecer também um pouco sobre biodiversidade. O que é a biodiversidade? Toda a variedade de vida que compõe um determinado ambiente, ou mesmo o próprio planeta. Foi visto também a questão do equilíbrio ecológico, que são as forças internas resultantes das complexas relações entre o meio biótico e o meio físico, a questão das alterações súbitas, provocando aí os impactos ambientais. Essas alterações são absorvidas pelos ecossistemas. Então, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causam esses impactos sociais. Vocês puderam ver vários impactos, como a globalização, a questão da camada de ozônio, a chuva ácida, as queimadas, o próprio crescimento populacional, junto com a falta do saneamento básico,
provocam esses impactos, a questão do consumo, as pessoas estão consumindo mais, explorando os recursos naturais do planeta, que podem levar à total eliminação das fontes de água. Então é preciso criar essa consciência, esse consumo consciente, ajudar a construir uma sociedade sustentável, baseada na sustentabilidade ambiental do planeta. Puderam ver também as principais questões ambientais no mundo, inclusive no Brasil, como eu já falei, as queimadas, o crescimento populacional, a questão do consumo, a questão da coleta do lixo, da seletividade do lixo, reflexões sobre as interações sociais, meio ambiente e educação, a questão da Agenda 21 Global, que é um documento que foi produzido durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992. Então, esse documento consolida as ações necessárias para se alcançar o chamado desenvolvimento sustentável. Então, esse ideal ele deve estar sendo buscado por todos, pelos governos, pelas organizações sociais e pelos indivíduos conscientes dos problemas ambientais. Vocês puderam também conhecer um pouco na disciplina Higiene e Segurança nas Escolas a questão da higiene, a questão do histórico sobre a higiene, como chegou ao Brasil, a relação higiene e educação. Puderam ver que a qualidade da educação está profundamente ligada à disponibilidade de uma água potável, por conta da importância da higiene, reflexão sobre higiene e segurança nas escolas, a questão da limpeza pessoal e do ambiente, principalmente nas creches, nas educações infantis, onde tem que se observar os devidos locais de determinados produtos, para que possa oferecer uma segurança maior a todas as crianças e toda a comunidade escolar daquela instituição de ensino, o papel do funcionário como gestor da limpeza e higiene na escola, que o espaço escolar sem higiene não é um espaço educativo. Então é muito importante refletir sobre esses hábitos higiênicos. Higiene no trabalho do funcionário, os hábitos higiênicos do funcionário, a questão de usar roupas limpas, calçados adequados, manter mãos sempre limpas, unhas limpas, tomar banho diariamente, cuidar da higiene bucal, a questão da segurança na sociedade e na comunidade. Vocês puderam perceber que há um surgimento muito grande da questão da violência, a sensação de medo que toma conta não só da sociedade, como também da comunidade escolar, a violência social que chega às nossas escolas, provocada em grande parte pelas desigualdades sociais, pela a diferença enorme dos salários, a segurança na escola, a questão da depredação, vandalismos, agressões físicas, faltas de respeito. Então, é importante também refletir sobre o que deve ser feito, o que falta ser feito, uma política nacional de ação contra a violência e a favor da segurança na sociedade e na escola. Também puderam conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, né, que trata a questão, coloca a importância dos profissionais da educação escolar, que estejam informados com esses princípios legais, o papel da escola na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, o papel do conselho escolar, dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, a importância da família, a participação da família e da sociedade nesse processo de reeducação de um adolescente infrator. Não foi visto praticamente na íntegra essa questão da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já nas disciplinas equipamentos hidráulicos e sanitários, vocês puderam conhecer a questão
começando com a água, sua importância, o uso racional, o uso econômico da água para que não venha a faltar no futuro, conhecer um pouco sobre os sistemas de abastecimento e distribuição de água, né, o sistema hidrossanitário, para que façam um bom uso e contribuam para a qualidade de um ambiente escolar. Puderam compreender o percurso da água, desde a sua capacitação até o esgoto, conhecer todas as partes de uma rede de distribuição, consumo da água. Então, vocês devem estar aptos a interpretar um projeto hidrossanitário. Puderam conhecer equipamentos e materiais que constituem esse sistema hidrossanitário, como os tubos hidráulicos, louças, materiais. Puderam compreender e ter noções sobre leitura e interpretação de um projeto hidrossanitário, a estrutura e o funcionamento da rede de esgoto sanitário, o projeto do esgoto sanitário. Já na disciplina Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, vocês puderam começar tendo o conceito sobre eletricidade, as diversas fontes de energia eólica, solar, mecânica, nuclear, térmica, hidráulica. Puderam conhecer um pouco da estrutura e funcionamento dos equipamentos, as lâmpadas, diversos tipos de lâmpadas, conceitos de tensão, conceitos de corrente elétrica. Puderam conhecer um pouco sobre as instalações elétricas. Os equipamentos e acessórios elétricos devem estar em conformidade com as normas de fabricação brasileira. O eletroduto, os tipos de eletroduto, o eletroduto flexível, rígido, flexível, que é o mais comum e mais fácil de ser instalado. A questão do disjuntor, que é um elemento utilizado na proteção contra curtos e sobrecargas em instalação, e serve para proteger as instalações e os aparelhos. Vocês puderam conhecer o dispositivo diferencial residual, o conhecido DR, que é de uso obrigatório e protege os usuários contra acidentes elétricos, contra choques, quadro de energia, que distribui energia para os vários ambientes, a questão da conservação, da limpeza desses quadros de energia, a questão dos extintores, sua importância. Os extintores, eles são habilitados, são orientados, eles devem ser observados sua data de validade. A questão dos equipamentos, aparelhos elétricos que devem ser observados se possui o selo Procel de economia de energia, como os ar-condicionados, né, se tem um selo A da Procel. Puderam conhecer um pouco sobre manutenção e reparo das instalações, dos equipamentos, a questão da iluminação dos ambientes internos, externos, do prédio escolar, a questão da ventilação e principalmente a questão do lixo eletrônico, a reciclagem dos lixos eletrônicos. Já na disciplina Equipamentos e Materiais Didáticos, vocês puderam desenvolver habilidades básicas necessárias à conservação, à manutenção e ao emprego desses equipamentos no ambiente escolar. Puderam ter noções sobre as relações da didática e as diversas metodologias de ensino no ambiente escolar, conhecer os principais recursos didáticos utilizados nas escolas, como, por exemplo, quadro de giz, quadro de acrílico, álbum seriado, cartaz, retroprojetor, hoje em dia o data show, mural didático, vídeos, DVDs, entre tantos outros tipos de recursos didáticos. Os livros paradidáticos, impressoras, copiadoras, os equipamentos e recursos didáticos ou tecnologias educacionais que são utilizados nas diversas modalidades de ensino, na educação infantil, no ensino fundamental, ensino médio, na educação de jovens e adultos e a educação especial. Hoje em dia, muitas escolas brasileiras estão utilizando os tablets como um dos recursos didáticos de tecnologia educacional bem moderna e atual. Os diversos recursos visuais, auditivos e audiovisuais, e principalmente compreendendo que a sala de aula é um espaço educativo de convivência. Então, o material didático por si só não garante a qualidade e a efetividade do processo de ensino-aprendizagem. Só faz a mediação
Então, é importante observar os aspectos relacionados ao planejamento e emprego desses equipamentos didáticos. Na disciplina Técnicas de Construção, vocês puderam conhecer um pouco sobre os materiais de construção versus a degradação, o que isso pode causar, os impactos ambientais. Puderam conhecer e ter noções sobre leituras e desenho de projetos, como são feitas as instalações do edifício escolar, se proporcionam ventilação, conforto térmico, se há uma incidência de insolação, a penetração do sol. Vocês puderam conhecer os vários elementos de construção, colunas, vigas, lajes, telhados, observando se são de boa qualidade ou não, se estão atendendo às normas. Os materiais de revestimento, puderam conhecer azulejos, pisos, cerâmicas, concreto, como conservar, como fazer o bom uso desses materiais de revestimento, puderam perceber a questão das impermeabilizações e as pinturas, se há infiltração, como ocorrem essas infiltrações, como prejudica a questão da infraestrutura dos prédios. E principalmente, gente, o papel do funcionário na construção, conservação e manutenção física dos prédios escolares. Então, vocês puderam perceber que o espaço escolar é um dos elementos da educação, por isso é muito importante a construção, conservação e a manutenção. Proporcionam segurança e qualidade no espaço escolar, evitar depredações, pichações. Vocês puderam aprender como realizar manutenção nos quadros de acrílicos, quadros de giz, como utilizar os extintores de incêndio, questão dos vasos sanitários, a economia da energia e principalmente agir como educador na construção de hábitos de preservação e manutenção do ambiente físico, do meio ambiente e do patrimônio escolar. Bem, gente, como vocês devem ter visto na aula sobre educação inclusiva, vou aqui reforçar a questão da acessibilidade. A acessibilidade é tão atual e tão importante. Já foi estabelecida em lei, nós temos a Lei da Acessibilidade, a Lei número 10.098, tem o Decreto Federal, que é importante que vocês pesquisam e leiam, aprofundem os conhecimentos. No site do MEC vocês podem baixar o Manual da Acessibilidade Espacial para as Escolas, que é um direito à escola acessível. Cada dia mais surgem muitas pessoas portadoras de necessidade. Nós temos que estar preparados para receber, para incluir, poder proporcionar essa inclusão social e educacional dessas pessoas. Existem também parâmetros curriculares nacionais, colocando aí as necessidades educacionais especiais. E existem orientações quanto à construção dos edifícios e prédios que devem estar em observação a questão da criação de rampas, instalações de corrimãos, adequação dos pisos, revisão dos acessos, preparação de sanitários, adequação do entorno da escola. Então, a escola ela é um espaço democrático, não pode deixar de trabalhar com a inclusão social, que deve ser respaldado nesses fundamentos legais e pedagógicos. E a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, elaborou norma específica em favor dos deficientes físicos para que lhes sejam facilitado o acesso a prédios, a seus espaços, ao mobiliário, aos equipamentos urbanos. É a norma 9050 de 2004. Então, segundo essa norma, a acessibilidade significa a possibilidade e condições de alcance para utilização com segurança e autonomia de edificação, espaço, mobiliários e equipamentos urbanos. Então, vocês podem perceber que um modelo ideal, um padrão ideal de acessibilidade para cegos e cadeirantes nos espaços de uma universidade
Deve começar com estacionamento, com 4% das vagas para deficientes, deve estar sinalizada. Ao lado da vaga precisa de guia rebaixada, sinalização e rampa de acesso de no mínimo 1,20 m de largura. Os telefones devem estar baixos na altura do cadeirante. Calçada rebaixada e sinalizada com piso tátil de alerta no entorno do rebaixamento. Rampas de inclinação máxima de 8,33%, corrimão dos dois lados da rampa. Calçada que não podem ter pedras irregulares ou lisas. Pisos antiderrapantes no banheiro, pia suspensa, barras de apoio, vaso adaptado à altura da cadeira de rodas, banheiros com portas com abertura para fora, elevadores com espaço para cadeira e comunicação tátil para cegos, 0,9 metro entre os mobiliários para a circulação da cadeira. Na biblioteca, essa deve ser a distância entre as prateleiras. Então, vocês podem perceber um modelo, um padrão ideal que deve ser usado, adaptado nas universidades, nas instituições de ensino como um todo. Vamos deixar aqui algumas reflexões, que a escola é um espaço democrático, ela tem que prever o acesso às pessoas portadoras de deficiências. Então, nesse sentido, a sua ação enquanto funcionário será uma ação educadora, formativa e multiplicadora. Você colaborará com a inclusão social e educará os alunos de sua escola por meio de importantes intervenções no espaço educativo. E as atividades propostas dessa disciplina são as visitas técnicas e um relatório final de conclusão do curso. E o que vocês vão poder fazer nessas visitas técnicas? Eu vou deixar com vocês uma atividade para casa. É preciso que vocês realizem leituras e elaborem um roteiro de perguntas a serem observados em loco na instituição de ensino que você trabalha, que o seu amigo trabalha, uma instituição de ensino próxima à sua casa. O que vocês vão fazer nessa visita técnica? Vocês vão observar toda a adequação das instalações, conhecer os diversos tipos, vão registrar e observar de forma mais completa possível, através de diversos meios, fotos, vídeos, entrevista, levantar os eventuais problemas e as inadequações observadas e sugerir soluções, resoluções para esses problemas, devendo sempre levar em consideração tudo que já foi estudado. Ok? Então, bons estudos e até a próxima aula, quando vocês vão conhecer como se elabora esse relatório final de conclusão do curso. Muito obrigada e bons estudos.